Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina. Quem nos fala é Gilberto. Hoje o Cláudio e eu estamos iniciando o nosso programa de hoje, num domingo de uma manhã maravilhosa. Londrina hoje amanheceu com um chuvisco fino, manso, tranquilo, diminuindo o calor e aumentando, a nossa respiração com ar puro, com ar tranquilo. Então, o bonito ou feio do domingo não está no sol que brilha, nem na chuva que aparece. Está na forma como a gente vê a vida, na forma como a gente compreende, como a gente entende, como a gente aceita e como nós pomos em prática os nossos aprendizados. Que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine, Jesus nos fortaleça e os nossos mentores possam nos auxiliar neste momento do programa Além da Vida. A abertura de hoje, o Cláudio fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, logo após o momento espírita. Para quem tem olhos de ver, em toda parte ensinamentos se fazem presentes. No túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo: se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país e, quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Quase sempre pensamos e agimos exatamente assim. É comum lermos um trecho do Evangelho e logo pensarmos como aquelas frases seriam muito importantes para alguém da nossa família. Quando ouvimos uma palestra edificante que concita ao bem, logo nos vem à mente o pensamento de que seria muito bom se determinada pessoa estivesse ali para ouvir. Isso faria muito bem para ela. É o que dizemos para nós mesmos. Como esta informação a poderia modificar, mudar sua forma de agir. Quando estamos vinculados a uma determinada religião, o pensamento não é diferente. Ficamos a desejar que nossos parentes, nossos amigos, colegas, professem a mesma crença, comunguem dos mesmos ideais. Por vezes chegamos a nos tornar um pouco inconvenientes, ou talvez até em demasia, mandando recados, frases escolhidas para os amigos. Tudo nesse intuito de que eles as leiam, as absorvam e coloquem em prática. São frases que se referem aos bons costumes, à ética, à moral, e quem as recebe com certeza pensará também: seria muito bom que o remetente colocasse em prática essas fórmulas. Ele precisa disso.
Por isso é que o mundo ainda não é esse local especial que tanto ansiamos. Um oásis de compreensão, com aragem de paz e fontes cantantes de fraternidade. Porque cada um de nós deseja, pensa, anseia por mudar o outro. Por fazer que o outro se revista de compreensão, de polidez. Contudo, o modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe, um gesto de gentileza? Que tal um bom dia? Um obrigado? Um sorriso? Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Quem vos fala é Cláudio. O tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, no item 13, diz o seguinte: o duelo é como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente, ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver sua querela, e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamareis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista é mérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas, então, não é sobre uma forma um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua e verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que, no duelo, se confia na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido que sucumbe. O amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, e pela humanidade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Só então
desaparecerão esses preceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Ouve o Evangelho, lê o Evangelho, estuda o Evangelho, e cada vez que a gente passa pela mesma lição do Evangelho, a gente vê que tem algo de novo para que nós possamos aprender. Que aquela lição que a gente havia lido há 1 ano, 10 anos ou anteontem, a gente sempre tem algo de novo nela. E aí nós começamos a perceber que esse ensinamento, né, do evitar os duelos, evitar a guerra, evitar a briga, né, de um contra o outro, ele não é apenas um duelo, eu e o meu opositor. Não é um princípio de desequilibrado e desarmonizado que às vezes era muito utilizado, né, aí há uns 2 séculos atrás, e que hoje a gente baniu, graças a Deus, baniu dos costumes normais. Mas ele continua acontecendo até hoje. Ele continua acontecendo no nosso dia a dia, quando a gente acorda de manhã com o coração meio amargo, né? Vamos falar o coração peludo, como costumam dizer, e a gente começa a discutir conosco mesmo, começa a discutir com os nossos opositores, com os nossos adversários, com aqueles que não fazem exatamente o que a gente gostaria que fizessem. E isso vai se transformando numa forma de duelo, porque nós vamos emitindo energias negativas, vibracionais, contra o outro. Mas nós temos uma lei divina, né, que ela é simplesmente fantástica, que é a lei do retorno. Tudo aquilo que eu te desejar vai retornar a mim. Se eu te desejar o mal, provavelmente lá na frente eu vou ter que passar por alguma prova, por alguma dificuldade. Então é melhor que eu te deseje o bem, porque se o retorno vier como tem que vir, ele vai vir mais aliviado, né? Trazendo coisas boas. Então, quando a gente está falando de duelos, nós estamos falando de preocupação conosco mesmo, da forma como nós devemos dirigir os nossos pensamentos, da forma como nós devemos dirigir os nossos atos. Não importa o que você foi até ontem. Ontem é o passado. Não tem mais como modificar, como fala o Chico Xavier. Não tem como modificar. Mas eu posso parar hoje e começar a construção de um novo homem, através da minha mudança de pensamentos, através do meu reequilíbrio mental. E a gente tem que ter em conta, né, que nós não temos um espírito, como às vezes entendemos, né? A gente fala, não, eu tenho um espírito triste, eu tenho um espírito desarmonizado. Não, eu não tenho um espírito triste nem desarmonizado, e nem tenho um espírito alegre. Eu sou um espírito. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala eu tenho, não, eu sou. O espírito tem um corpo que ele utiliza durante um determinado tempo aqui na Terra, mas o corpo dissolve-se depois, mas o espírito continua. Então eu sou um espírito, e se eu sou um espírito, sou responsável e serei responsabilizado por tudo aquilo que eu fizer o corpo praticar, porque o corpo obedece às ordens do espírito, não é o contrário. O corpo manda no espírito. Então, quando a gente se sente ofendido, se sente às vezes atacado, ao invés de revidar, como é a nossa tendência natural, de revidar imediatamente, é melhor que a gente deixemos para depois, nesse momento.
para que a gente tenha um tempo para podermos perceber o que está acontecendo conosco, para podermos fazer como nos fala a lição que nos foi trazida pela federação, né? Comece por você. Ao invés de que eu comece, que eu deixe para que outro resolva o problema, e eu vou através da briga, da discussão, da ofensa, da agressão, eu posso simplesmente deixar a coisa acontecer em paz. Você pode dar o troco para o outro sem agredi-lo, mas da melhor forma possível, deixando que a coisa morra por si mesmo. Ao invés da gente ficar lutando, brigando e guerreando contra a vida, deixemos que a vida trabalhe por si. Mas façamos a nossa parte. E qual que é a nossa parte? É não fomentar a guerra. É não ficar fomentando a discórdia. Ou mesma coisa que pôr fogo na fogueira. Então deixemos a fogueira ali, né, aguardando ser acesa. Enquanto isso, a gente vai se esclarecendo, a gente vai aprendendo, vai se modificando, vai reconstruindo em nós um homem novo. E quando a gente vai lendo as lições do Evangelho, vai entendendo o que o Evangelho quer nos dizer, a cada lição que a gente passa, a gente vê que existe uma gama muito grande de informações. Existe uma possibilidade enorme de podermos nos melhorarmos. Então a gente tem que começar a fazer as coisas pelo melhor caminho. E o melhor caminho não está no outro, o melhor caminho está em mim. Porque ou eu me melhoro, ou eu me modifico, ou eu vou estar sempre criando problemas, sofrendo dificuldades, aumentando os meus problemas para que eu possa resolvê-los futuramente. Se nós hoje já temos a informação de que nós somos espíritos viajores a caminho do melhoramento, porque nós estamos esperando que o planeta melhore, nós estamos melhorando que o Brasil melhore, mas como que ele vai melhorar se eu fico pondo fogo na fogueira o tempo todo? Então é preciso que a gente às vezes abrande nossos sentimentos, abrande nossos corações, que a gente consiga fazer de nós algo útil, ou alguém útil, como nos fala a mensagem da federação, que eu possa ser alguém que deixe sentimentos de saudade, porque ninguém tem saudade das coisas ruins, ninguém tem saudade de uma surra que levou, ninguém tem saudade de um tombo que se o machucou bastante. Nós temos saudades de quando a gente pedalava a bicicleta, de quando a gente podia correr livre, descalço como criança, daqueles momentos alegres em que a gente montava um cavalo em pelo quando criança, dos momentos de felicidade, de alegria. Então, quanto mais momentos de alegria, quanto mais momentos de felicidade, quanto mais coisas boas eu puder praticar ao longo da minha existência, eu vou estar construindo em mim um novo homem. Eu vou estar tirando o espaço que poderia ser reservado ali para que eu tivesse desarmonias e desequilíbrios. Eu vou estar preenchendo com reequilíbrio. Eu vou estar preenchendo esse mesmo espaço com coisas boas, que vai ser o motivo da minha saudade daqui a 5, 10, 20, 30 anos, sei lá quanto a gente vai viver. Mas eu sei que se a gente deixar boas lembranças, nós estaremos fazendo a nossa parte. E para deixarmos boas lembranças é muito fácil. E às vezes é até mais fácil do que fazer o mal. Porque na boa lembrança a gente não tem que ficar planejando o que eu vou fazer. Faça do coração. Faça do seu coração uma fonte de água cristalina. Faça do seu pensar a represa dessa água cristalina que vem das fontes do seu coração. Multiplique a iluminação dos teus olhos através da luz que emane de você. Ao invés de praticarmos, no caso dos duelos, ao invés de luz, estaremos planejando e emitindo escuridão, um breu, uma noite tenebrosa. Então, meus irmãos, quando nós precisamos abrir os nossos braços para abraçar uma causa útil, nós temos que fazê-lo de coração aberto.
preparado. Porque não adianta a gente falar, eu faço. Eu, quando criança, aprendi dentro da religião que quando a gente fosse para morrer, se virasse para trás e falasse, eu me arrependo de todos os meus pecados, estava perdoado. Quando vim para a doutrina espírita e comecei a estudar isso, eu fiquei apavorado, porque não tinha nada perdoado, né? Eu tinha que modificar as minhas atitudes para que não ocorressem mais, e que para com as boas atitudes eu pudesse ir aos poucos apagando as más. Não significa que a gente hoje seja perfeito, que não cometa erros. Continuamos cometendo erros, porque afinal de contas somos seres viajores e somos seres humanos em aprendizado constante. Mas significa que hoje, quando faço alguma coisa, boa ou ruim, eu tenho consciência plena do que eu estou fazendo. E quando eu faço uma coisa boa, eu não preciso propagá-la. Porque, da mesma forma que eu não quero propagar as coisas ruins, eu também não preciso ficar propagando que fiz algo de bom. Porque o bom vai estar em mim, e não naquilo que os outros olharem para ver em mim. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a leitura do Evangelho no nosso interior. Colocarmos dentro do nosso coração sentimentos de harmonia, de equilíbrio, de serenidade, de bondade, através do aprendizado. Amar o próximo como se fosse nosso neto. Amar o próximo como se fosse nosso filho. Que a gente possa aprender isso. Eu sei que vai ser muito difícil, mas se começarmos a treinar dentro da nossa própria casa, com a nossa família, respeitando a família, harmonizando os sentimentos, esclarecendo dúvidas, nós já estaremos fazendo essa mudança exterior, né, Cláudio? É exatamente isso. A expressão duelo hoje não existe mais na nossa sociedade atualmente. Mas existe uma palavra que veio substituir o duelo, que é a competitividade. E isso a gente observa muito nas grandes empresas. E isso faz um mal tão grande que você, de uma maneira direta, você acaba estragando muitas vezes uma criatura que depende muito daquilo que ela está desenvolvendo. Ou porque ela é muito simples, ou porque ela é muito quieta, e você é mais expansivo, você acaba atropelando essa criatura nessa sociedade atual, duelando, querendo ultrapassar ela. Quer dizer, a expressão duelo não existe, mas essa competitividade que existe hoje na sociedade faz um mal muito grande. Porque naquela época lá era questão de honra. Então eu vou lutar com espada ou com pistola e pronto. E termino aquilo lá às vezes em minutos. E a competição, hoje você vai destruindo uma pessoa quando você não tem caráter suficiente, né? Não tem Jesus no coração, você vai minando, vai destruindo ela gradativamente. Às vezes num gesto assim, puxa vida, hoje você não está tão bem, nossa, você engordou muito. São coisas tão simples hoje que você vai destruindo a pessoa gradativamente. Se ela for uma pessoa assim, muito calma, muito tranquila, né? Que não está acostumado a viver numa grande sociedade, que é uma grande empresa. Então essa competição também ela é destrutiva. Então a gente precisa primeiro desenvolver o sentimento de religiosidade, né? Porque a gente ainda carrega o sentimento não, é a ignorância nossa do egoísmo, da soberba. A gente tem inveja, é arrogante, né? E só sabe observar a inferioridade do outro, ou pelo menos a gente consegue ir minando com palavras assim, de uma maneira, poxa, mas você está lerda hoje, está demorando para fazer aquela tarefa. Em vez de incentivar, de chegar ao lado da pessoa, se colocar à disposição para auxiliar ela naquela tarefa, para melhorar o ânimo dela, a gente faz tudo ao contrário.
Então, a gente vive hoje numa sociedade que, de uma maneira, às vezes até pela própria ignorância que a gente carrega, a gente vai destruindo o ser humano. Ou porque tem uma pessoa que presta serviço na sua residência, nossa, mas isso aqui está tão mal feito. Em vez de ensinar o serviço correto, não, você usa a palavra para denigrir aquilo que a criatura está fazendo. E a gente vive isso no dia a dia, cruzando com as pessoas no elevador, ou na calçada da rua, ou entrando no mercado, né? Isso é típico da gente. O que falta na realidade é a gente começar a aprender os ensinamentos de Jesus. A gente começando por nós, ver aquilo que nós podemos melhorar. E é normal não, é anormal a gente não reconhecer os nossos erros, né? E tem um texto de Emmanuel, da psicografia do Chico Xavier, é bem curtinho, é no livro Vinha de Luz, no item 88. Diz só assim, são 5 linhas só: por que salientar os defeitos alheios? Não importa que os progenitores sejam descrentes, os irmãos endurecidos. O cristão, onde estiver, encontra-se para servir Jesus, aperfeiçoando a si mesmo. E é isso que a gente tem que procurar diariamente, aonde a gente se encontrar. Não importa onde que a gente esteja, com quem a gente esteja, o nível, o grau da pessoa, se é pessoa humilde, simples ou intelectual. A gente tem que começar por nós ver aquilo que a gente pode melhorar. E a gente começa a observar isso daí, e o Gilberto mencionou, é quando a gente começa a entender os ensinamentos da doutrina espírita, que chama muito a atenção das coisas que a gente tem que ir transformando diariamente para melhor e não para pior. Mostrar que a gente pode ser fraterno, um gesto de delicadeza, ou passar por alguém um bom dia, ou estando num lugar assim, você precisa de alguma coisa. Tem lugares que a gente se sente bem. Se entra numa loja, tem funcionários que são treinados de uma gentileza, de uma educação, que você acaba voltando nesse lugar. Se você entra num ambiente onde as pessoas não são simpáticas, ou porque estão com algum problema, como todos nós, mas ela não consegue tirar isso dela na sua afeição, você acaba evitando. Você fala, nesse lugar eu não entro mais. Seja numa loja de calçado, ou seja para comprar uma camiseta, não importa onde. Quando a pessoa é gentil, você se sente abraçado por essa criatura, né? E é isso que a gente tem que começar a observar e passar isso também dentro do nosso lar, né? Não, porque às vezes a gente vendo o trabalho tão angustiado, tão chateado, que você descarrega na primeira pessoa que se abrir a porta de casa. Às vezes até no cachorro, você quer dar um chute. E não é assim, a gente tem que começar a estudar os ensinamentos de Jesus. E a doutrina, ela nos orienta a isso. Qualquer página que você abrir do livro, o Evangelho, né, você vai ver um ensinamento. E se a gente conseguir, com a nossa ignorância ainda, colocar no dia a dia em prática, um pouquinho a cada dia, o dia que nós retornarmos lá para a espiritualidade, a gente vai estar um pouquinho melhor. Serve como bagagem para a evolução do nosso espírito. Então, a gente tem que observar isso daí, né? A gente é muito ignorante em muitas coisas, em ofender a criatura, ou quando está dirigindo. Eu procuro me educar, mas no trânsito eu sou um cara sem educação, porque eu perco a paciência logo. Então, aí depois eu fico refletindo, bom, não devia ter feito isso. Então está na hora de a gente começar por nós mesmos, né? Não querer mudar o outro. Eu quero mudar meu filho, eu quero mudar meu neto, você não pode fazer isso. Orientar, mas não impor, né? Eu acredito que esse é o nosso caminho. Né? Por aí, Gilberto?
caminhando, né, Cláudio? A gente vai caminhando e vai aprendendo devagar, né? E o que fica mesmo é o exemplo. Isso a gente tem que... Eu sempre cito, eu já comentei isso aqui, e comento em todos os lugares que às vezes vou fazer alguma palestra, alguma coisa, que o exemplo é a melhor coisa que tem. Eu tenho um exemplo deste exemplo, evidente, dentro da minha própria casa. Meus filhos, quando pequenos, a gente viajava, eu e minha mulher, e as crianças atrás, né, lá no porta-mala do carro, lá, quando era uma Belina, uma Caravana, quando era um outro carro que eles iam ali no banco, a gente fumando com o vidro fechado. Viajávamos à noite. E era normal. E a gente depois falava para as crianças, não fume. E ficava bravo, não deixava eles pegarem o cigarro. Mas a gente falava, não fume, fumar faz mal. Isso foi um exemplo que eu dei, eu e a minha mulher demos. Aí, depois de alguns anos, já meu filho grandinho, com 12 anos, eu deixei de fumar. Por uma conversa com ele e um combinado entre eu, ele e a minha filha, que ainda, ela tinha nessa época 14 anos. Eu deixei de fumar. Eu fumei 32 anos, estou fazendo aí agora 30 que eu não fumo. Então, o exemplo que eu dei da forma como eu deixei, dando a minha palavra de que eu iria fazer e fiz, né? O que para mim não foi fácil, foi bastante difícil. E meus filhos vieram a fumar, tanto um como o outro. Os dois vieram a fumar. O Fernando deixou de fumar quando tinha aí uns 20 anos aproximadamente, e a mãe teve um AVC. E ele fez uma intenção de que se ela saísse viva do hospital, ele não iria fumar e nunca mais fumou. Graças a Deus ela ficou perfeita. E a minha filha só foi realmente largar de fumar depois que teve o segundo filho e que teve uma trombose. Aí que ela se preocupou e se assustou e resolveu largar de fumar. Mas a força disso foi o exemplo que nós demos, que foi o grande erro nosso. Falar que não podia fumar e a gente fumando. É aquela coisa, quando você está tomando uma cerveja, um uísque, você pega o dedinho da criança, molha no copo, dá para ele experimentar para ver como é que é. O que você está falando para ele? Beba. Então, a gente tem que nos preocupar com o exemplo que a gente dá aos nossos filhos, aos nossos descendentes. E a gente vai vendo isso, né, através do quê? Isso está extremamente ligado à lição de hoje, quando fala do duelo, o duelo de si mesmo. Quando eu estou brigando comigo mesmo, a dificuldade enorme que eu tenho de fazer as coisas que me proponho. E é mais difícil quando a gente tem que fazer. Aí a gente fica duelando, eu deixo, não deixo, eu faço ou não faço. Então nós temos que entender a necessidade da mudança interior para podermos fortalecer as nossas defesas. Ninguém sara se não tomar o remédio certo, se não tiver uma vibração melhorada. A doença está ali, às vezes está nos corroendo, nos incomodando, e a gente não percebe isso. A gente acha, não é castigo de Deus. A vida me pregou essa peça. A vida não pregou peça em ninguém. Deus não castiga ninguém. Nós é que trazemos conosco a responsabilidade das mudanças. Nós é que trazemos conosco as contas a acertar desta ou de outras vidas. Então nós espíritos que cremos, né, piamente na reencarnação, a gente sabe que temos débitos do passado a saldar. Então, quando nós passamos pela dificuldade, não é que seja gostoso e agradável, mas nós passamos por alguma dificuldade. Essa dificuldade, às vezes, veio para nos ensinar a criar forças, para que a gente não fique duelando com o tempo. Deixe para a próxima encarnação, e em cada encarnação a gente vai aumentando os nossos débitos. Então é preciso que a gente comece a resgatar agora. Através do que? Através da compreensão, do entendimento, da boa vontade para conosco mesmo. Isso não é egoísmo,
Isso é evolução, isso é crescimento. Porque quando nós entendemos que nós temos que ter boa vontade para conosco, para nos fortalecermos, nós estamos trazendo para dentro de nós vibrações equilibradoras, que vão nos fortalecer na hora da dificuldade maior, que vão nos dar força para que a gente possa perseverar no bem. Então a doutrina espírita, ela não proíbe que a gente faça nada, ela nos permite fazer o que quisermos, mas ela nos traz a responsabilidade e nos mostra a responsabilidade e as consequências daquilo que nós estamos fazendo. E aí é que a gente tem que se modificar, como falam os jovens, né? É aí que o bicho pega, porque é aí que eu tenho que me mudar, porque mudar o outro é fácil, dar palpite na vida do outro, mas mostrar o exemplo de que eu estou me modificando é muito difícil. E a gente não se modifica do dia para a noite, nem da tarde para a noite. A gente se modifica através da compreensão, através do entendimento, da assimilação, de absorvermos aquilo que estamos aprendendo, pormos em prática o que aprendemos de melhor. Isso vai criando em nós o hábito de nos melhorarmos e vai fazendo com que nós nos afastemos dessa coisa do duelo consigo mesmo, porque todo aquele que fica duelando consigo mesmo acaba às vezes sendo levado ao suicídio, que é o ponto final do duelo consigo mesmo, quando a pessoa se deixa vencer, quando a dificuldade parece ser maior do que a capacidade de resistência, e que às vezes o problema é tão pequeno para quem está de fora que não consegue entender como que alguém pode se levar ao suicídio com um problema daquele tamanho, tão pequeno. Mas aquele que está sofrendo pelo problema, que está passando pelo problema, não vê saída. Então, se nós começarmos a nos protegermos hoje, para que não fiquemos nessa guerra interior nossa, nós vamos evitar consequências piores. E essas consequências piores vão nos levar à bancarrota, a dificuldades extremas em novos projetos reencarnatórios. Então, meus irmãos, se a gente está aqui hoje, se viemos professando a doutrina que nos esclarece de onde viemos, para onde vamos, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, por que deixar para amanhã se eu posso começar a me modificar hoje? Por que deixar um exemplo negativo e desequilibrado se eu posso deixar um exemplo positivo e equilibrador? Para que destruir a minha imagem frente aos outros com as coisas de desarmonia e desequilíbrios constantes? Porque a gente às vezes acha, ninguém olha para mim, ninguém está me observando. Nós somos extremamente observados. Eu nunca esqueço um dia que fui fazer uma palestra fora de Londrina, uma cidade distante, e quando terminou a palestra veio um jovem conversar comigo, um rapaz de uns 28 anos. Aí ele falou, então o senhor que é o Gilberto do programa Além da Vida? Eu falei, sou. Ele falou, ouço o seu programa, o programa de vocês todos os meses, e nunca esqueço uma coisa que o senhor falou um dia. E aí ele falou o que eu tinha falado, eu nem lembrava de ter falado, mas aí veio na hora aquela cobrança interior. Cadê o exemplo, né? Se eu tivesse feito uma coisa e falado outra, ou falado uma coisa e feito outra, eu ia escutar da mesma forma que eu escutei esse jovem falando, que aquilo que eu havia falado pegou pesado nele, e ele acabou refletindo e provocando mudanças em si, e ele veio me agradecer pelo que eu tinha falado. Então a nossa responsabilidade frente ao outro é muito grande, porque se eu tivesse provocado coisas negativas, esse jovem com toda certeza teria também engolido o processo. Então nós precisamos tirar de nós as maledicências. Não quer dizer que já tenhamos feito isso plenamente, mas se eu estiver fazendo nessa encarnação 1% a menos de criar problemas, já é 1% a menos. Só me falta 99%. Meu pai sempre falava, quando eu era jovem, se você tem que fazer uma caminhada de 10 quilômetros, você deu o primeiro passo, só falta 9 quilômetros, e o
último passo dado. Você vai descontando aqueles 10 e vai encurtando as tuas dificuldades, vai encurtando o teu caminho. Ao invés de falar, puxa vida, ainda faltam 9, só faltam 9. Ainda faltam 8, só faltam 8. Fica mais leve o caminhar, né, Cláudio? Exatamente. E eu encontrei um texto da Madre Teresa de Calcutá. Eu vou ler um item por item, mas se a gente conseguir, não precisa introduzir isso na nossa vida um dia, vamos dizer um mês. A frase que ela deixou, num determinado momento a gente vai conseguir a começar por nós, a nossa melhoria interior. Ela diz o seguinte assim no texto: o dia mais belo é hoje. E a gente reclama se está chovendo, se está encoberto, se está calor, se está frio. Então, se a gente todo dia, ao levantar e disser, nossa, o dia hoje está lindo. E depois ela diz assim, a coisa mais fácil é errar. E a gente erra constantemente, pela própria ignorância que ainda a gente carrega. Mas se eu conseguir não errar no outro dia, eu vou melhorando. Quer dizer, eu acho o dia mais bonito, eu começo a me corrigir naquilo que eu realmente passo a ter consciência do meu erro. E depois ela diz assim, que o maior obstáculo na vida é o medo. E a gente tem medo de muitas coisas. A gente tem que superar essas nossas fraquezas, né? Porque você às vezes no meio de trabalho, você tem medo de perder o local, a tua mesa lá de trabalho, porque o outro está olhando diferente. A gente tem que ser otimista, tem que enfrentar as dificuldades e não ter medo. A vida vai nos ensinando a ir corrigindo diariamente. Depois ela diz assim, que o maior erro é o abandono. Tem gente que fala assim, essa vida aqui, para mim não dá nada certo. Ele mesmo vai se destruindo todos os dias, né? Em vez de ele não se sentir abandonado, mas sim ser agasalhado. E ter um gesto também dentro da sua casa, desse jeito, que a outra pessoa que está ali talvez se sente abandonado. Então a gente tem que fazer o nosso lado, né? Um abraço amigo, uma palavra de incentivo dentro de casa, ou para a mãe, ou para o irmão, seja lá quem for que está ali do lado, né? Depois ela diz assim, que a raiz de todos os males é o egoísmo. E realmente a gente é egoísta. A gente só quer as coisas para a gente. A gente, quanto mais tem, mais quer. Logicamente que tem gente que é doente com esse egoísmo. Eu, no estágio que eu me encontro com a idade, eu acho que também o Gilberto, e eu vejo dentro de casa, isso a gente já não digo que tenha eliminado, mas já não é uma palavra que faz parte muito do nosso dia a dia, né? Ser egoísta. A gente está feliz com aquilo que a gente tem, com aquilo que foi proporcionado nessa existência, a nossa sobrevivência. Porque o outro trocou disso. Hoje a mim não me incomoda mais esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu fico feliz. Seja lá o meu vizinho, seja lá um amigo, seja lá quem for, né? Eu me sinto assim, falo, puxa vida, que Deus abençoe a sua jornada. A distração mais bela é o trabalho. A gente tendo o trabalho, a gente passa por cima de uma infinidade de coisas. Porque a ocupação do dia a dia, naquilo que você está fazendo, você desenvolve qualidades, né? Diariamente. Às vezes sem perceber. Amanhã eu vou fazer isso daqui, depois da manhã, puxa, eu tenho aquela tarefa para fazer. E o trabalho engrandece a gente no dia a dia, né? E se a gente tem dificuldade, pergunta para o amigo que está ali do lado da mesa da gente, quando você trabalha numa grande empresa, ou para o seu superior, né?
A gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, me tira essa dúvida aqui. Não, tem que ir lá, se tem dúvida, tira esse tipo de coisa. Depois ela diz assim, a pior derrota é o desânimo. E a gente vê muitas criaturas desanimadas, né? Você vê no semblante. Para mim não dá nada certo, tá tudo errado, parece que eu acordei com o pé esquerdo. A gente sempre usa uma justificativa para, às vezes, passar o pepino para o outro lá, né? Depois ela diz assim, que os melhores professores, e isso é uma grande verdade, são as crianças. Porque ela não tem aquela maldade que a gente já desenvolveu, às vezes de maneira até inconsciente. Eles não têm, eles têm pureza no coração. Quando eles dizem assim, você está bonito, eu te amo, aquilo sai do coração deles. E a gente já tem muita falsidade nisso, o ser humano, à medida que vai crescendo. Você fala muito sentimento da boca para fora, mas não é do coração. A primeira necessidade é se comunicar. E eu tenho mesmo dentro da família, não vou mencionar quem, mas assim, ele é muito quieto, tem dificuldade de se comunicar, é inteligente, tem capacidade, mas é o jeito dele. Então, a gente gradativamente, no meio em que a gente está, ele vai vendo os outros, a facilidade, ele dá risada, ele se diverte, daqui a pouco ele já está interagindo nesse meio também, né? Às vezes é do próprio, da índole, do caráter da criatura, né? Uma outra coisa que ela diz é assim, o que traz a felicidade é ser útil aos outros. Você vê tantas criaturas que têm um coração fantástico. Eu tenho uma senhora lá, ela está com 82, 83, ela toca harmônica. Até hoje, ela vai em lugares assim, levar essa alegria. Às vezes num leito de hospital, quando é permitido, né? Ou num asilo de velhinhos. Com a idade dela, ainda ela leva a alegria as outras criaturas. E naquele momento ela está deixando aquele ambiente mais alegre, mais feliz. Quando a pessoa antiga conhece de repente a letra daquela música, procura cantar, né? Depois ela diz assim que o pior defeito é o mau humor. Isso é uma verdade, a gente não suporta ficar perto de uma pessoa mal-humorada, a gente procura. Então a gente procura se afastar dela. Então são essas coisinhas que a gente tem que observar no nosso dia a dia. Num determinado período, a curto prazo, a gente vai ver que a gente está bem melhor de tudo isso daí. Então vamos começar a nos vigiar a cada dia essas coisinhas tão simples que a gente carrega. Um bom dia a todos vocês. É isso aí, Cláudio, a transformação é constante, né? Esse exemplo que você deu aí, dessa senhora que leva alegria, né? Terça-feira, na reunião da Casa do Caminho, nós temos um grupo de estudos antes da mediúnica. Tem lá uma senhora que ela fez 100 anos a semana passada. Semana retrasada, no caso. E ela estava lá na reunião. Ela vai, ela conversa, ela escuta com dificuldade, mas sempre alguém fala mais alto perto do ouvido dela. E ela sempre leva o exemplo dela. Aí o que marcou muito foi que ela falou, olha, a única coisa que eu sei fazer é pintar. Mas na realidade ela pinta, ela canta, ela toca instrumento musical aos 100 anos. E aí, como eu não tinha ido no dia do aniversário dela, não pude cumprimentá-la, não deu, eu fui cumprimentá-la antes de começar a reunião. Aí ela falou, não se preocupe, tudo bem. No meu próximo centenário você vem me abraçar. Aí ficamos rindo, né? Porque será que eu vou conseguir viver mais 100? Vai ser meio difícil. Mas a gente aprende que o amor, né, está no coração.
com 100 anos, ela está sempre alegre e ela tem sempre uma mensagem de paz e de harmonia. Então, meus irmãos, nosso tempo está indo, né? Está quase acabando aí. E hoje, em especial, eu queria mandar um abraço para um grande amigo meu, lá de Jaú, Dr. Nassif Nami Neto, que ontem fez aniversário. Aumentou o número de cabelos brancos. Parabéns, Nassif, muita paz no seu coração, e que eu tenho certeza que você está ouvindo o programa e deve ter compreendido e entendido a mensagem do amor. Nós agradecemos a Deus Pai Criador pela oportunidade de hoje, a espiritualidade que nos intui e nos acompanha, e pedimos que todos nós possamos caminhar de cabeça erguida e de olhos abertos, observando os caminhos e as pedras das quais devemos nos desviar. Muita paz a todos e que o amor do Cristo nos envolva e nele possamos permanecer. Que assim seja. Até o próximo programa. Nós temos visto no YouTube várias palestras, reflexões, várias mensagens muito interessantes sobre situações da humanidade à luz do Espiritismo. Um fato muito interessante que já me marcou há bastante tempo, já tinha visto há muito tempo atrás, foi uma entrevista que Divaldo Pereira Franco deu ao Oceano Vieira de Mello, cineasta e espírita, divulgador da doutrina, uma entrevista em que ele está lá na Mansão do Caminho e Oceano Vieira de Mello faz uma pergunta para Divaldo: e Semíramis? Semíramis é o nome da rainha assíria, né, na época de Nabucodonosor, e era um livro que foi lançado por Camilo Chaves em 1955. Foi lançado, saiu o livro exatamente no dia da desencarnação. Camilo Chaves não viu o nascimento do seu livro, se assim podemos dizer, que era a história dessa rainha na Babilônia, para quem foi feito os jardins suspensos por Nabucodonosor, teria feito esse jardim suspenso para Semíramis. Então o Oceano Vieira de Mello, ele faz essa entrevista, Divaldo está caminhando com os seus amigos, e pergunta, né, Nabucodonosor, Divaldo olha para a câmara e olha para o oceano e pergunta: você conhece a história? Ele falou: conheço. E Divaldo começa a narrar. Camilo Chaves foi um grande amigo nosso, um grande espírita, antropólogo. Ele foi doutor em ciências naturais, doutor em matemática, foi senador pelo estado de Minas na época de Juscelino Kubitschek, uma pessoa proba, digna, foi presidente da União Espírita Mineira há alguns anos, uma pessoa especial. Diz Divaldo que ele desencarnou e foi recebido em meio de luz, de tanto crédito que ele tinha. Então Divaldo fala: olha, Nabucodonosor foi Camilo Chaves. Camilo Chaves foi Nabucodonosor. Você sabia disso? Nabucodonosor foi aquele rei da Babilônia que, contado por Divaldo, que criou o bidente. Bidente tinha a lança e tem o tridente. Ele criou o bidente para cegar os escravos que cometiam crimes ou para cegar os inimigos do Estado que iam ser condenados à morte. Antes de morrer, eles tinham que ficar cegos. Então ele criou o bidente. Então criou uma dívida para o seu espírito. E aí Divaldo começa a contar que um dia, uns 2, 3 meses após a desencarnação de Camilo Chaves aqui no Brasil, que ele aparece para Divaldo. Divaldo pergunta a ele, iluminado: Divaldo, como é que você está, Camilo? Tudo em paz? Ele falou: de jeito nenhum, Divaldo. Você sabe que durante toda a minha vida eu tive uma depressão. O Stig Roland, que é aquele livreiro do Boa Nova, que foi um grande conhecido espírita na divulgação da doutrina espírita, faz uma palestra falando dos testemunhos de Chico Xavier sobre a vida de Camilo Chaves, dizendo exatamente da reencarnação, das dificuldades que ele enfrentou nessa reencarnação, com a melancolia, por causa da sua depressão que ele carregava ligada a essa questão de Nabucodonosor. E ele conta para Divaldo, aqui no mundo espiritual, continuei com os meus estados de depressão e ainda ouvindo vozes, gemidos. Procurei Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra disse que isso estava ligado a um passado remoto meu e me levou a uma região
uma região onde estavam espíritos ligados à época da Babilônia, espíritos que nunca reencarnaram, há 2400 anos estão na mesma região em sofrimento. Espíritos que eu perfurei os olhos naquela época em que eu fui rei. Então daí ele diz assim, e o que Bezerra lhe disse? Bezerra falou assim, olha Camilo, você vai ter que quitar esse débito, vai ter que se resolver perante as leis de Deus e perante essas criaturas. Você vai ter que reparar seus erros. Você tem bons amigos ali no Brasil, não tem? Tenho. Então vai lá, conversa com eles, vê se eles aceitam que esses espíritos reencarnem, porque daí quando você voltar à Terra, você já vai ter dado um passo, já vai facilitar o seu reencontro com eles. Então eu estou vindo aqui, Divaldo, perguntar se você não aceitaria alguns babilônios aí na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é a instituição que Divaldo Franco, com seu primo irmão Nilson, administram lá em Salvador, na Bahia. Então o Divaldo falou assim, aceito, sim, pode encaminhá-los. E diz Divaldo que foram chegando alguns espíritos, reencarnando em mulheres muito pobres, que largavam as crianças em latas de lixo, e elas foram chegando à Mansão do Caminho recém-nascida. E é interessante, diz Divaldo, todos esses espíritos vieram foram uns 10 que ele recebeu na Mansão do Caminho, vieram com a mesma dificuldade, eles não conseguiram aprender a falar o português, porque eles não tinham reencarnado desde aquela época, 2400 anos atrás. O que isso significa? Que eles não tinham a matriz da língua latina dentro deles, eles só tinham a língua antiga, lá da época da Babilônia, que é a história antiga da humanidade. Na época do rio Tígrico e Eufrates, na Mesopotâmia, na época dos primeiros povos da terra, das primeiras escritas, da primeira língua, tudo a primeira época. Nabucodonosor, gente, para vocês terem ideia, está nos profetas Jeremias e Daniel, faz parte da Bíblia. Dizia Jeremias e Daniel, quando os povos de Judá, de Jerusalém, iam contra as orientações divinas, eles falavam, Deus vai mandar Nabucodonosor para tomar Jerusalém. Mandava mesmo. Nabucodonosor, que sitiava a cidade, dominava a cidade, teve uma vez, ficou 70 anos a cidade de Jerusalém totalmente tomada por Nabucodonosor. Então os próprios profetas falavam dizendo que ele era um servo de Deus, e era ateu, mas está lá na Bíblia, Jeremias 25, Jeremias 27, Nabucodonosor, o servo de Deus, irá tomar a vossa cidade. Imagina que interessante. E estava ali no Brasil Camilo Chaves, ainda sofrendo as consequências. Então aqui, para concluir nossas reflexões, nós vamos falar do Código Penal da vida futura. Dizem os espíritos superiores, e assim anota Allan Kardec em o livro O Céu e o Inferno, na sua capítulo 7, da primeira parte, capítulo 7, Código Penal. Ele diz assim, primeiro o arrependimento sincero, depois a expiação e depois a reparação. E aí Allan Kardec diz assim, no item 17, enquanto houver qualquer resquício do mal que nós fizemos, nós ainda estaremos presos ao nosso delito, ao nosso erro. Então você veja bem, Camilo Chaves estava 2400 anos depois, tinha gente sofrendo ainda consequências das suas atitudes no passado, atitudes que eram próprias daquela época. Tudo ia para a morte, tudo que era criminoso, todos os criminosos, tanto que Jesus foi crucificado. Porque isso 900 anos depois, 500 anos depois. Por quê? Porque era da lei da época. Quem era pego em certos crimes tinha que morrer, e Jesus foi crucificado por causa disso. Eram leis. Nabucodonosor nada mais fazia que cumprir o Código de Hammurabi, que era quase que o olho por olho, dente por dente. Mas ele era responsável por aquele sofrimento. Então, 2400 anos depois, está aqui Camilo Chaves, ex-Nabucodonosor, o mesmo espírito, tendo que dar conta dos seus débitos. Ele que terá que se reencontrar com esses espíritos, mas pelo grau de créditos que ele fez nas vidas sucessivas que ele viveu, ele fez muitos amigos. Então ele já conseguiu ir reencarnando esses espíritos, de maneira que já fosse aliviando essas entidades, dando a elas condições de um próximo reencontro, numa próxima existência. E assim
segundo explica o Espiritismo, que funciona além de Deus. Enquanto existir qualquer resíduo da nossa culpa, nós estamos aprisionados aos nossos erros e temos ainda algo a que reparar nas nossas existências no mundo de expiação e provas. Grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.